Tudo bem, irmão? Tudo bem, Sábio? Bom te ver. Grande abraço. Bom te ver também, meu irmão. Muito bom. Estou vendo a tua luta aí. Eu tenho acompanhado bastante perto aí. Vamos ver. Hein, Malu? Eu não quero ser a primeira. Estamos ao olha só, vivo, hein? Malu, estamos já ao vivo. estamos ao vivo? Posso apresentar, então? Sim, mas eu ia esperar o Otávio, para ele não parecer que entrou atrasado. Pede 5 minutinhos, só para ele entrar. Tá bom. Então, vou pedir 5 minutos. É que eu sou assessora dele, né? Então tem que... Muito bem, é isso mesmo. Alexandre? Tem que fazer jus à minha assessoria. Eu não vou comentar, tudo certo. Adriana, você não é assessora, você é subsecretária. Você tem eu sei. Um upgrade aí. Mas eu me boto como assessora, né? Olha só, você quer... E você vai fazer uma apresentação de cada participante, Malu? Vai falar de cada um, quem é quem? Como é que você está aí da sua programação? Gente, a gente está ao vivo. Então, vamos lá dar bom dia para todo mundo. Isso. Bom dia. Bom dia, todo mundo. Bom dia, Fátima Facuri, Sávio Neves, Alexandre Sampaio, Adriana Almeida de Carvalho, Paulo Jobim. Otávio Leite, secretário estadual de Turismo, entra daqui a 2 minutos, que está terminando uma reunião às 11h. E a Fátima Facuri vai falar pela ABO, que é a Associação Brasileira de Empresas de Eventos, o Sávio Neves como empresário, o Trem do Corcovado, o Alexandre Sampaio pela Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, e o Paulo Jobim como secretário especial de turismo do município do Rio de Janeiro, e a Adriana Homem de Carvalho como empresária, falando também pelos pequenos, e como professora, né? Um campo que emprega tá na academia. muito. E ela é subsecretária, né? Subsecretária. É que, na verdade, como vai estar o secretário, eu falei, Malu, meu chefe vai estar presente, então falo com a professora. Eu falei, poderia falar com o hoteleiro, mas o Alexandre vai estar presente, poderia falar com a BO, mas a Fátima vai estar presente. Então, eu falei, então eu falo só como professor, quer dizer, como professora, que eu tenho grande orgulho de ser professora, né? E como empresária, representando as pequenas empresas, né? Mas o melhor título para a Adriana é botar aí, filha da Aquileia, da querida Aquileia. Também, que eu tenho grande orgulho. Grande orgulho. De todos. Leio, que bom. Então, pessoal, a gente pensei em cada um falar impreterivelmente 5 minutos, é pouquinho, tá? Para a gente conseguir rodar de novo com vocês. Aí vem perguntas dos participantes da live, eu vou lendo aqui o que estão perguntando, já tem gente dando bom dia, muita gente já entrando. Quer dizer, primeiro as perguntas de vocês para vocês, depois as perguntas que eu vejo aqui da audiência, e aí vem uma nova rodada de 5 minutos. Quer dizer, vocês vão ver que o tempo passa voando, porque é coisa boa para o Rio de Janeiro, né? Então, vamos abrir com a Adriana. Bom dia, Adriana. Bom dia. Então, na verdade, vou falar um pouquinho sobre o impacto do coronavírus nos eventos e nas empresas de eventos. Primeira coisa, os eventos não vão acabar. Os eventos presenciais vão continuar existindo. Isso é fato. As pessoas têm necessidade de se encontrar, de continuar se encontrando. O que aconteceu foi que pegou todo mundo de surpresa. Eu mesmo estava num evento, eu estava em Portugal para 2 eventos. No primeiro evento, a gente teve a notícia que o segundo foi cancelado. E eu não vou mentir para vocês, como eu falei, não é possível, vai mudar, isso não vai ser cancelado. Você fica assim, meio sem chão. Como assim? Eu fiz essa viagem, eu fui por conta do Estado, representando a Secretaria de Turismo, e eu falei, gente, como assim vai interromper? E esse investimento feito para minha Estado aqui, para dar continuidade, e etc. Aí depois cai a ficha, assim, efetivamente, é uma questão de saúde pública, não tem como, tem que cancelar mesmo. Então, assim, os eventos, no primeiro momento, foi um grande susto para os empresários. Quando falam que o setor de eventos está parado, os eventos não estão acontecendo, mas os empresários de eventos estão se reinventando, especialmente, assim, de uma forma muito rápida, tiveram que implementar o teletrabalho. O que está parado no nosso setor é o acontecimento dos eventos e a arrecadação das empresas. Nós não estamos arrecadando nada, não estamos realizando nada.
mas, pelo contrário, estamos trabalhando muito para que os eventos aconteçam num outro momento. E aí a gente, muito rapidamente, tem que pensar o que a gente faz com os nossos eventos, com o nosso calendário de eventos. A gente cancela, a gente adia, se adia para quando? E os eventos adiados, de que forma que eles vão acontecer? Eles vão acontecer totalmente presencial, vão acontecer no modelo híbrido, de que forma que eles vão acontecer? Isso que foi assim, uma decisão muito rápida. Efetivamente, as empresas de eventos não tinham o hábito de usar o teletrabalho. A gente tinha assim, sempre como regra as reuniões presenciais, inclusive com os clientes, e hoje isso aqui é uma prova de que não havia tanta necessidade de deslocamento. Eu acho que esse modelo de reuniões via live, via os milhões as dezenas de possibilidades, vão continuar acontecendo, até porque a gente, uma das coisas que a gente está priorizando nesse momento é o nosso tempo, né? Por quê? Porque a gente está deixando de fazer uma série de coisas em função da pandemia, especialmente lidar conviver com os nossos amigos, com os nossos familiares. Então, acho que quando tudo começar a voltar à normalidade, a primeira coisa que a gente vai querer é reencontrar as pessoas. Isso demanda tempo, então a gente vai querer economizar o tempo que a gente gasta em outras coisas. Então, eu quero deixar bem claro, os eventos vão continuar acontecendo. É uma coisa que é complexa, é porque a maioria das empresas são micro e pequenas empresas. Esse perfil de empresa é o perfil que mais emprega no Brasil. Então, efetivamente, essas relações trabalhistas vão mudar. O teletrabalho está mostrando isso, que a gente pode ter outra relação com nossos funcionários. Talvez a gente não precise tanto tempo deles ou de todos eles na empresa, o que vai possibilitar que eles trabalhem também para outras empresas. Então, essas relações é que a gente tem a noção certa de que vai mudar. E eu acho que o maior aprendizado disso tudo, que parece que não é assim, uma coisa inviável, é que os empresários de eventos estão se unindo, independente de serem concorrentes, para verem a luz no fim do túnel e caminharem juntos para acharem essa luz, entendeu? Então, eu acho que isso é uma coisa muito legal, quer dizer, a maturidade que esse mercado tem, de que somos concorrentes, mas, acima de tudo, a gente quer que o mercado volte à normalidade. Fátima é presidente da ABEOC Brasil, eu sou presidente da ABEOC Rio, eu sou vice dela na ABEOC Brasil, mas também somos concorrentes, a gente também trabalha e disputa o mesmo mercado, mas nem por isso a gente não se deixa de falar todos os dias para criar soluções não só para o mercado do Rio de Janeiro, mas para o mercado do Brasil como um todo. É isso. Obrigada, Adriana. Eu vou passar para o Arraiz, que é o nosso anfitrião, gestor público e defensor da cidade inteligente. Dá para o Rio ser uma cidade inteligente? Dá para botar para funcionar, Arraiz? Olha, eu queria dar para quem está começando a nos assistir, dar uma dimensão da ordem de grandeza do segmento do turismo, que a gente está se falando aqui, a importância do que está se tratando aqui. Né? A Associação Brasileira de Eventos Corporativos, né? A Facuri, a presidente que está aqui conosco, ela estima, né, que todo o segmento do turismo, toda a cadeia produtiva do turismo represente uma injeção na economia de cerca de 300 bilhões. Eu fiquei muito impressionado com esse número, por isso que eu estou aqui destacando, porque nem todo mundo consegue dimensionar a importância do turismo. E, direta e indiretamente, gera 25 milhões de postos de trabalho. Então, a gente está falando de um setor estratégico fundamental para a economia do país e, principalmente, para a economia aqui da cidade do Rio de Janeiro. Queria só tentar contextualizar um pouquinho para a gente ouvir depois a Fátima, o Alexandre, o Jobim, o pessoal. O Otávio. O Otávio já entrou? Ô, Otávio. Entrou, está aí. Obrigado pela presença. Vai ser bacana aqui a nossa conversa, né? A crise é uma crise sanitária, econômica e, para piorar a situação, também uma crise política. Então, isso gera, talvez, a principal característica dessa crise a atrapalhar os negócios, talvez seja a instabilidade e, principalmente, a imprevisibilidade, que talvez tenha vindo para ficar, uma vez que há a expectativa que essa epidemia evolua em surtos, né? Então, como planejar os negócios, principalmente no setor de turismo, que precisa de um planejamento
de mais longo prazo, né, tendo em vista esse cenário de imprevisibilidade tão grande? Essa é uma pergunta que a gente precisa deixar no ar e também eu acho que é uma das respostas que o setor vai ter que tentar responder para planejar a retomada. Eu tenho visto algumas cidades já se colocando, né, como cidades epidemiologicamente seguras e venda de pacotes para o segundo semestre do ano que vem para Tóquio, Amsterdã. Eu vejo que o segmento internacional do turismo já está se organizando, já sei que tem brasileiro comprando, pessoas com quem eu conversei sobre isso já estão tomando coragem, né, de ir apostando que ano que vem vai estar tudo bem. Né? Mas, assim, acho que a principal questão, né, que é o que o Carioca quer saber e que eu acho que é importante, ao final do dia, a gente passar aqui para todo mundo que está assistindo né, o que o Rio pode fazer, né? Tanto o setor público como o setor privado, o que é possível ser feito para o Rio de Janeiro se colocar como destino turístico epidemiologicamente seguro, para que as pessoas tenham segurança de comprar os pacotes de viagem para terem aqui, para os eventos serem bem-sucedidos, com muita presença, e também para o Rio de Janeiro entrar nessa disputa que já começou, né, pelo turismo internacional, né, para se consolidar definitivamente como um destino turístico dentre os mais procurados do planeta. O que é possível, o que é preciso, o que pode ser feito tanto na área pública quanto na área privada, no executivo, no legislativo. Isso eu acho que é a grande pergunta e a retomada precisa ser em cima, no meu entender, da resposta a essa pergunta. Queria também, depois, se a gente puder imaginar o que é possível ser feito pelo legislativo, né? Mudança de legislação, coisas mais pontuais. Na segunda rodada, a gente pode mencionar, tem projetos interessantes ali de mudança de uso de hotel para uso misto, uso residencial, a possibilidade de alongar a estadia, locação. Então, tem aí uma série de questões da legislação que, numa segunda rodada, a gente pode mencionar. Era isso. Obrigada, Arraiz, nosso anfitrião. Agora vamos ouvir o Sávio Neves, por favor. Bom, queria dar bom dia aí ao Arraiz e à Malu, né, pelo convite, agradecer a oportunidade de estar aqui com meus queridos amigos, colegas e parceiros dessa luta diária de trabalhar com turismo. O Arraiz e a Malu são meus amigos e parceiros da Confraria do Santo Inácio, né? Colegas lá do Santo Inácio, então estamos juntos aqui nessa luta para tentar desvendar um pouco esse segredo. Eu vou só contextualizar o que está se passando. A pandemia, quer dizer, o coronavírus, nos pegou o turismo já numa crise. Então, nós estamos falando aqui que o ano passado, apesar de ter sido um pouquinho melhor que 2018, já foi um ano de crise. Então, no meio de uma retomada muito singela, ainda quase que imperceptível, chega essa crise enorme, sem precedentes, da nossa geração. É a grande pandemia, né? Agora estudando os casos anteriores, há 100 anos atrás, a gripe espanhola também matou um presidente do Brasil, né? O presidente da República, o Rodrigues Alves, em 1918, e depois teve a peste negra lá atrás, no Império Romano, Idade Média. Enfim, a gente sabe que isso é uma questão cíclica, mas a nossa geração, com esse mundo globalizado, com essa velocidade que aconteceu, a gente nunca tinha sentido. Você viu aí a Adriana falando sobre o evento lá de Portugal. Então, essa é uma questão que já nos pegou bastante fragilizado, o turismo de uma forma geral. Depois vieram, já na chegada da pandemia, as medidas provisórias do governo federal, alguns decretos legislativos aqui do Rio de Janeiro, do município, decreto do governador também, do executivo também, do prefeito e do governador, enfim. As medidas provisórias da questão trabalhista ajudou muito, apesar de todo o problema que a gente está vendo aí, hoje mesmo no jornal, essas grandes redes, né? A gente está falando aí do, Spoleto, Macro, os grandes supermercados, grandes magazines, enfim, tem uma série deles aí, com 500, 600 demissões, né?
realmente é uma tragédia na economia, mas, de toda forma, a medida provisória que preveu lá tanto a suspensão temporária de contrato, né, quanto a redução da jornada proporcional à redução do salário, ajudou muito as empresas, principalmente as médias e grandes empresas. As pequenas e microempresas, que é o grande universo do turismo, essas estão completamente desamparadas para tudo e vai ser um arraso no nosso setor. A reconstrução... Sávio, deixa eu te interromper só para dizer uma coisa. Teve o socorro, chegou ali até o MEI, né? o informal e o MEI, e depois passou para as grandes empresas. As micro e pequenas empresas não tiveram nenhum socorro do governo federal, nem do estadual, nem do município, para atender. Então, hoje, a grande complicação ali, o gargalo dessas medidas para o setor conseguir se manter, se preparar para a retomada, são medidas voltadas para micro e pequenas empresas, principalmente. É isso, não é? E mais do que isso, Raiz, o mais importante é que a questão do financiamento, do empréstimo, que seria vital nesse momento, ele acaba caindo nas regras normais de mercado dos bancos privados, que exigem todas as garantias do mundo e mais alguma coisa. Essas pessoas, essas empresas já estão debilitadas. E no momento que ela precisa de uma regra de exceção, exatamente para se oxigenar, ela se depara com uma dificuldade ainda maior do que se o mercado tivesse normal. Então, isso é um arraso, é uma tragédia para toda a cadeia produtiva do turismo. Como eu falei aqui, mais de 80% são pequenos, micro e médios empresários, né, que empregam mais de 90% do setor do turismo. Isso é uma questão que está acontecendo. E nós estamos vivendo agora, ao longo dessa pandemia, que a gente ainda não enxerga a luz no final do túnel, e por isso também é muito difícil fazer um... Alô? Alô? Estão ouvindo bem? Não tem como fazer uma cronologia. Estão ouvindo bem? Estou ouvindo? Estou ouvindo bem. Alô? Alô? Todo mundo ouvindo bem? Eu estou ouvindo super bem. Sim. Não está bem, não. Não? Tem gente que não está ouvindo bem, não. Repete essa parte aí, por favor. Então, o que eu estava falando é que, como a gente não tem uma data para reabertura, com segurança, enfim, com toda a tranquilidade, tanto para os visitantes quanto para os nossos colaboradores, fica difícil fazer um planejamento de uma retomada. O que nós temos nos ocupado agora, e foi até a reunião ontem com o Otávio e com a Adriana, ontem à noite, é que são os protocolos de operação da retomada, o que a gente está observando aí no mundo inteiro, as melhores práticas de operação dos equipamentos turísticos, dos passeios, da operação de trilhas, enfim. Mas antes dos equipamentos turísticos vão acontecer outras retomadas, até por força do mercado. Por exemplo, os shopping centers vão abrir antes de qualquer equipamento, do Corcovado, por exemplo. Existe um grande clamor e uma força muito grande, até econômica, em função disso. O próprio futebol, eu acredito que volte antes dos equipamentos turísticos. Então, eu acho que vai ter uma reabertura gradual, lenta e gradual, dolorosa, mas que, pós-pandemia, nós, como acho que a Adriana já comentou, nós vamos ter um legado, vamos dizer assim, uma herança desse momento estranho de união de esforços comerciais entre os equipamentos, entre os elos da cadeia produtiva, os hoteleiros, enfim. E aí nós vamos poder minimamente retomar esse mercado, principalmente para os cariocas, que eu acho que é fundamental. Ontem a gente conversou isso com o Otávio. Acho que o carioca agora vai ter que ser diferente de outros planos que nós fizemos para o turismo internacional. O carioca agora é o nosso mercado-alvo, é quem a gente tem que tratar agora com tapete vermelho, promoções,
abrir a cidade para esse carioca. No segundo momento, para o cidadão fluminense do interior, tentar atrair aqui para o Rio de Janeiro já com mais confiança, com mais segurança, criar esse selo safe and clean, de segurança, de protocolo, e depois ousar um pouco mais, tentar, quem sabe, no verão a gente já ter o brasileiro, né, de todo o Brasil, que é, enfim, apaixonado pelo Rio de Janeiro, voltando aqui para a nossa cidade. Eu acho que o mercado internacional ele demora um pouco mais. Obrigada, Sávio. Agora vamos ouvir a Fátima Facuri. Fátima, está ouvindo? Olá, Malu, bom dia. Bom dia. Malu, obrigada pelo convite. Alexandre, Adriana, Sávio, Jobim, Otávio Leite. Bom dia. Bom, seguindo um pouco as palavras da Adriana, do Sávio e do Arraes, o Arraes falou um pouco dos números, né? São 13%, nós representamos 13% do PIB nacional, 305 bilhões, para ser exata, injetado na economia e 25 milhões de emprego. Foi uma pesquisa feita em novembro de 2019 com o trade, né? Aí estão os eventos, né? Hotéis, centros de convenções e toda a cadeia. Nós representamos 52 empresas de serviços no total. Bom, nós saímos, falando um pouco do impacto, realmente nós estávamos começando muito bem. Em março, até 13 de março, estavam acontecendo os eventos, as feiras, apesar dos eventos internacionais, quando foram cancelados, nós ficamos atentos, botamos no radar que alguma coisa ruim ia acontecer. E realmente começou um movimento do trade para saber o que poderíamos fazer. E realmente nós não vimos, aqui do governo, né, federal, apesar do governo federal ter, a partir de 4 de fevereiro, ter decretado emergência, né, emergencial, esqueci o nome do decreto, que ele estado de calamidade. Enfim, eu não vi do governo, no caso do Rio de Janeiro, nem dos outros estados, nenhum movimento, nem viu nenhuma ação humanitária, enfim. E nós ficamos realmente muito à deriva, o nosso mercado. Eventos inteiros, montados, foram desmontados, não puderam acontecer. Representando a nossa base da BO, que são muitas feiras e congressos, a gente não sabia mais o que fazer. Aqui no Rio de Janeiro, eventos que estavam sendo montados no Rio Centro, no Centro de Convenções Sul-América, impedidos de acontecer. Então, esse impacto foi muito negativo, saímos aí do 10 para o 0, vamos dizer assim, e ficamos sem saber, esperando realmente o que poderíamos fazer. Eventos pagos, que precisam ser entregues, que não foram realizados, mas foram pagos pela nossa indústria, pelos nossos parceiros, pelos nossos patrocinadores, e ficamos aguardando e não vimos nenhuma resposta, né, de nenhum órgão, o que fazer. Poderíamos retomar, sabemos, apoiamos integralmente, né, o isolamento, até porque nós não somos especialistas em ações, né, sanitárias, enfim, não ouvi também nenhum técnico sanitarista, nenhum médico sanitarista, realmente, falando um pouco do nosso setor, do nosso segmento, eu sinto muita falta de um planejamento junto aos empresários sobre esse tema, né? Eu vejo alguns planejamentos, mas eu não vejo um planejamento empresarial, nem para a área de alimentação, nem para a área dos eventos, nem da hotelaria. Como o Sávio falou, lógico que hoje o assunto principal são os protocolos. Todos nós estamos focados nos protocolos, mas ainda não sabemos qual o órgão que será responsável pelo protocolo. Vamos ter uma responsabilidade federal, vamos ter uma representatividade... Fátima, só para quem está acompanhando a gente entender, você está dizendo dos protocolos de medidas protetivas, né, da segurança epidemiológica para a retomada, né? Que assim você está querendo dizer, você está dizendo quem vai ser o responsável por organizar os protocolos? Há iniciativas isoladas e está faltando uma centralização, alguém que seja responsável por determinar quais serão os protocolos a serem adequados. É só porque, para as pessoas que estão acompanhando a gente entenderem exatamente que é em relação aos planos de contingenciamento e as medidas protetivas, né? Sim. Esse planejamento que hoje o Otávio, a CETUR, Secretaria de Turismo do Rio de Janeiro, vem trabalhando.
Eu sei que existe um trabalho, existem profissionais envolvidos nesse tema, mas esse tema, para a gente, a abertura de quando a gente pode voltar a trabalhar é muito importante. Como eu falei no início, eventos inteiros deixaram de acontecer. Nós fomos impedidos de trabalhar. Como a Adriana falou, eventos... É que eu estou usando um pouco da fala de cada um de vocês e resumindo. Os eventos são muito importantes. Você falou bem dos números, nós representamos uma parte importante da economia, e até o momento está tudo muito confuso. Nós não estamos vendo medidas realmente que nos ajudem, vamos dizer assim. Principalmente eventos presenciais, né? Que a gente possa voltar com 100, com 200, com 300 pessoas. Não estamos falando de grandes aglomerações. E eu acho que hoje o que nós realmente precisamos ter nesse momento é essa parte. É importante que a gente saiba o que nós vamos poder fazer e quando poderemos começar. É isso. É que reduzir a imprevisibilidade, exatamente, né? Um mínimo de condição de planejar, inclusive a retomada, né? Inclusive remarcar os eventos que foram cancelados. Isso ainda está realmente complicado, mas é fundamental, não tem menor dúvida para poder retomar. Malu. Agora é o Alexandre Jobim. Eu estou passando meio rápido, assim, cada um, porque tem muitas perguntas. Ou é o Alexandre Sampaio, Você ou é o Paulo Jobim. Você fez um casamento aí. Alexandre Jobim. Alexandre Sampaio ou Paulo Jobim? Perdão. Alexandre Sampaio, agora, e depois o Paulo Jobim. Alexandre Sampaio, presidente da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação, comandante aí do trade, grande figura, nosso amigo de muito tempo. Obrigado, viu, Alexandre, por estar presente aqui para ajudar a esclarecer esse momento difícil que a gente está vivendo e também o que é possível aí no momento seguinte, pós-pandemia. Obrigado mesmo. Bom, Raiz, prazer estar aqui com vocês, com todos os meus colegas. Não vou citar todo mundo, já foram citados todos os nossos conhecidos e amigos. Eu vou me ater aos 5 minutos recomendados para fazer uma abordagem sugerida pelo Raiz e pela Malu e dizer o seguinte. Bom, números do turismo em perdas e negócios de demissões. A CNC fez uma projeção, que também nós coordenamos o trabalho do Conselho de Turismo e Hospitalidade da CNC, a nível nacional. Nós temos números que a Confederação levantou, que projetam, e ela projetou logo no início de março, na primeira quinzena, 2 bilhões e pouco de perdas, e hoje, já passado 2 meses, né, entrando já no 3º mês praticamente de pandemia, porque ela nos pegou na segunda quinzena de março, literalmente, nós temos projetados que devemos chegar ao final desse mês com uma perda em torno de 36 bilhões de reais em termos de negócios perdidos, queda de faturamento e prejuízos acumulados efetivamente. Vamos caminhar para números estratosféricos, setorialmente falando, e se as medidas de crédito não conseguirem viabilizar a facilidade de obtenção desses financiamentos, vamos caminhar com projeções da CNC para 300 mil demissões. Então, são números dramáticos, dado que todos esses colaboradores representam famílias a serem sustentadas e, consequentemente, tem um rol de fornecedores de toda a estrutura hoteleira, de eventos, de parques temáticos, etc., que vai caminhar para também terem problemas de sustentabilidade, porque não vão ter essa cadeia integrada de fornecedores e de provimento das estruturas ou de insumos. Ressalto também que nós criamos as estruturas hoteleiras desse país, criaram um grupo chamado G8, que tem tido a miúde contato com o governo federal, deputados, senadores, todas as estruturas que envolvem o Ministério da Economia na CPEC, que é a Secretaria de Produtividade, Empregabilidade e Competitividade lá do secretário Carlos da Costa, e nós temos interagido diretamente com ele nas medidas que são específicas do nosso setor. Esse grupo de trabalho foi o 3º grupo de trabalho criado, que é o Grupo de Turismo, e tem sido bastante profícuo essa troca de ideias. Mas eu ressalto só apenas na guisa de comentário
que muitos municípios hoje do Brasil dependem do turismo, né? Por exemplo, municípios que têm a ver com parques temáticos, eu cito vários, cito Beto Carreiro, outros no Nordeste, e mesmo na costa do Sauípe. Esses municípios, se esses empreendimentos fecharem definitivamente, vão ter um drama social exponencial, porque haveria paralisação dessas atividades comunitárias e desses municípios. Então, a questão é muito séria no tocante ao impacto que isso vai ocasionar. A prorrogação da 936 é fundamental, né? Nós tivemos uma interação com o deputado Orlando Silva, relator do PCdoB de São Paulo. Ele, num primeiro momento, estava um pouco reticente de acolher as sugestões de prorrogação, de duplicidade, na verdade, tanto do layoff, que é a suspensão da diminuição da carga horária e diminuição proporcional da remuneração, como também da suspensão dos contratos de trabalho. Literalmente, num segundo momento, interagindo conosco, ficou claro, nós reunimos um hall de deputados que ficaram de levar nossos pleitos aos líderes, antes que nós façamos a emenda ou por destaque, né, ou então por liderança, ou então por bancada, porque senão, nessa altura do campeonato, nós não vamos ter acatado os nossos pleitos. Agora, ficou claro que mesmo o deputado Orlando Silva, sendo de oposição, ele não quer fazer uma colocação, talvez estou evitando aí o desgaste político disso, que o governo não possa recepcionar. E também não adianta relatar de uma maneira e aprovar para o presidente vetar. Então, nós estamos... Mas eu acho que hoje a economia, o Guedes, o ministro Guedes, já percebeu que se não houver a duplicidade da 936, no turismo, pelo menos, não posso falar de outros setores, mas eu vejo também com muita dramaticidade, no turismo quebra 1/3 das empresas brasileiras. Então, tem que se fazer essa prorrogação inexoravelmente, não tem como. E ela não é o melhor dos mundos, porque nós vamos prorrogar esse processo, mas isso é para ganhar tempo para a gente tentar resolver na frente, ou com a volta de algum movimento, ou com o financiamento obtido, porque nós vamos ter que dar a sustentação do emprego, ou seja, quando a gente aplica a medida provisória, você tem que garantir a estabilidade do emprego. E aí, muitas empresas talvez não possam fazer isso nos próximos meses, dependendo do nível de faturamento. Alexandre, deixa eu aproveitar que você tocou nesse ponto, que eu acho que é muito importante, se você puder falar agora já um pouquinho mais, em relação ao acesso ao crédito, né? Os bancos oficiais não estão... isso acabou sendo através dos recursos dos depósitos compulsórios e os bancos não estão fazendo chegar isso na ponta com condições que sejam minimamente interessantes para o micro e pequeno empresário. Você podia falar um pouquinho sobre isso, porque tem aí um vácuo, uma parte desse setor que não está sendo atendido e que não consegue nem mesmo tomar empréstimos com juros minimamente razoáveis, porque o setor de bancos, né, temendo a inadimplência, acaba praticando uma taxa de juros que é incompatível com a crise. A questão dos empréstimos se reveste de um caráter, primeiro, de concentração bancária no país, né? Apesar de toda a tecnologia e do expertise que o setor bancário desenvolveu nesse país, ele é muito concentrado, né? Pouca concorrência, e isso significa que tem uma postura conservadora ao extremo. O setor de turismo, dado que foi talvez um dos primeiros a ser afetado das últimos a sair, e isso inclui a alimentação coadular, apesar de ter uma perspectiva de retomada mais rápida, ele é olhado hoje com muito conservadorismo pela rede bancária, né? Então, essa é uma situação que se materializa. Eu devo fazer, não um reparo, mas eu quero lembrar o seguinte: na verdade, as primeiras medidas que foram dadas contemplaram, sim, até 4.800.000, que é o hiato que é o volume que vai de MPEs, incluindo aí MEIs, que é a possibilidade de você procurar linhas de crédito que sejam alavancadas pelo FAMP, que é o Fundo de Apoio à Pequena e Microempresa lá do Sebrae, que tem um problema, né? Se você tem que dar alguma garantia também, mas ele tem o problema de você ter o juro na ponta com o banco operador, que literalmente hoje está girando em torno de 1,90 na Caixa, que é um banco público que quer ajudar, e 1,90 para um micro e pequeno empreendedor, hoje é inviável, né? Ele não tem como pagar isso, dependendo do nível de atuação dele, fica muito difícil. O Senado aprovou o PL 1282, que cria, já previsto pelo próprio governo, o PRONAMP, que é um sistema similar ao FAMP, né,
que é o Programa Nacional de Apoio a MPS e Pequenas Empresas, que, claro, facilita de uma maneira melhor e tem um juro mais acessível, mas o governo tem que assinar, está na Casa Civil, está parado lá na mesa do presidente da República para sancionar. Existe um prazo que eu acho que ele teria que sancionar hoje, ou no mais tardar segunda-feira, que ajudaria tremendamente. O restante disso é o Fungetor, fantástico. Acho que o BNDES deve não capitalizou ainda, mas deve capitalizar até segunda-feira. As licitações para os bancos que vão operar como bancos repassadores, o Fungetor já está em curso, deve ser praticamente, né, a Caixa, que historicamente foi quem geriu até quando houve a última capitalização, Banco do Brasil, as agências de fomento regionais, no caso do Rio, a AG Rio, e a Desenvolve São Paulo em São Paulo, e vários outros bancos de caráter como Sicob, Sicredi, que são bancos de cooperativas, né? Então, acho que esse processo vai ser amparado por isso. É claro que há um incentivo de que os bancos privados adiram a isso, ou façam adesão, mas o problema é o del credere, qual seja a taxa adicional que o banco privado se reserva o direito de cobrar e pode fazê-lo, e que pode tornar inviável. Na apresentação do BNDES ontem conosco, também com o ministro, falando mais uma vez sobre esse assunto, fica claro que a política de garantias vai ser exercida em plenitude pelos bancos. Então, se você não tiver garantias reais, devo fazer uma ressalva que o FGO, que é o Fundo Garantidor, que é gerido pelo próprio BNDES com a banca privada, vai garantir, no caso do Fungetor, 25% da operação, ou seja, 25% da operação, 25% da garantia da operação. Então, você vai ser obrigado, enquanto tomador, a garantir os outros 75%. Pelo menos eles vão aceitar imóveis, no caso de hotéis e pousadas, se a pessoa é dona do seu próprio imóvel, tem aí uma possibilidade de você fazer a operação e calçar a operação. O problema vai ser a avaliação do banco, ou seja, qual é a alavancagem? 3:1, 5:1, 10:1, porque aí, dependendo do nível de alavancagem, você fica realmente com... O bem já vai ser depreciado, né? Então, para garantia, tem que ver como é que a gente regula isso. Eu acho que, nesse aspecto, vai sair depois o pool bancário, que é para operações de quem fatura. Eu acho que houve uma pequena ressalva. Eu acho que o governo errou na dose na questão do Fungetor. Ele está permitindo que seja captado até operações de quem faturou no ano passado até 300 milhões de reais. Eu acho que devia ter sido diminuído esse espaço. Eu acho que o governo devia ter de pegar no limite da micro e pequena até 100 milhões de faturamento no ano passado, porque aí ficava um hiato menor. Acima de 100 milhões é outra operação. Quem faturou acima de 100 milhões no ano passado tem que ir para o pool bancário, porque tem condição de dar mais garantia e não ficaria um processo muito amplo de diluição de recursos e que vai prejudicar o pequeno, porque quem faturou acima de 100 já é uma estrutura mais pesada, que tem condição de dar uma garantia melhor. Então, vai sobrar muito pouco dinheiro para pequenos e, eventualmente, quem faturou de 100 a 300 vai poder dar garantias e pegar a maioria das operações. Outra coisa que me ressalva e me preocupa são os 5 bilhões. O fundo está de 5 bilhões de reais, mas como é que vai ser dividido isso regionalmente? Quanto vai caber ao Rio? A AG Rio já deu uma declaração que já limitou a 500 milhões e não pode mais aceitar pedidos, porque ela não sabe nem quanto vai ter disponível para ela. Esse é um outro problema. O governo vai dividir isso como? 1 bilhão para o Rio, 1 bilhão para São Paulo e os 3 bilhões para o resto do Brasil. Esse é um problema que preocupa, mas eu acho que o erro está no limite de 300 milhões. Devia ter diminuído isso, porque acima de... sabe, depois o Otávio, na fala dele, fala um pouquinho sobre a AG Rio, né, Otávio? Eu vou terminar dizendo das medidas protetivas, eu acho que a gente pode abordar isso aí. Me preocupa nas medidas protetivas, nós tivemos um live com o Ministério, na questão de que o governo está criando o tal, né, selo com o processo da Agência de Vigilância Sanitária, né, a Anvisa, é importante, mas o Otávio e o Jobim vão confirmar isso. Existe uma prerrogativa das autoridades sanitárias estaduais e municipais de legislar complementarmente, mas não necessariamente na mesma linha. E isso me preocupa mais, eu queria muito ouvir os secretários, porque se nós tivermos exigências demasiadas para município e Estado na questão da reabertura, nós inviabilizamos o negócio. Eu acho que o governo federal está num processo assim de incentivo, captação, com segurança, bem verdade, mas também a gente não deve, a gente sabe que a Vigilância Sanitária Municipal do Rio é muito ciosa, eu destaco ela porque a gente tem a miúdo de contato com eles, na área de restaurante, mas também hotel, são muito ciosos, é um pessoal com muita capacidade, mas eu temo
que haja exagero nesse processo, porque nós não somos atividade de turismo hospitalar, nós somos turismo. Então, as pessoas têm que ter um mínimo de proteção, bem verdade, mas não precisamos exagerar na data, senão a gente vai viabilizar. No mais, vendas de pacotes segundo semestre, por incrível que pareça, eu não acreditava que pode haver pacotes, mas está vendendo. Né? Tem gente que não retirou reserva ainda. A 948 está aí, promulgada, vai proteger as devoluções. Ótima notícia. Mas tem aí um processo para fazer. E, no mais, a Prefeitura, como já legislou, eu acho que prorrogou aí, eu dei uma condição de pagamento de IPTU, mas eu faço um apelo ao secretário Jobim. Não há recurso para pagar o IPTU desse ano do jeito que está ali, mesmo com toda a facilidade que o prefeito nos deu. Eu acho que já tem que se pensar num Concilia Rio aí de novo, porque do jeito que está vai ficar muito difícil. Já temos, viu, Alexandre? Já tem o projeto Concilia, o Paulo pode dizer, mas vai acontecer o Concilia, já posso adiantar aí para você. Maravilha. Malu, Paulo Jobim. Agora é Paulo Jobim. Fátima voltou, acabou a luz lá na casa dela, agora já voltou, temos Fátima de novo. Por favor, se alguém tiver com o celular ligado, tem gente reclamando aí que tem uma interferência de celular toda hora entrando e tem muitas perguntas, então tentem falar pouco para a gente ouvir, porque vocês são do trade, vocês já se conversam, né? É legal abrir para as angústias de todo mundo. Né? Vamos ouvir o Paulo e o Otávio e abrir para as perguntas. Tem muita gente aqui, bem legal, tá? A participação está bem bacana, tem várias perguntas, as pessoas estão realmente interessadas, mesmo com alguma, assim, uma fala mais técnica, uma coisa ou outra, mas está despertando interesse de quem está participando. Paulo Jobim, grande amigo. Libera o Paulo, Malu. Libera o Paulo aí. Tá Libera liberado. o áudio do Paulo. Paulo. Aí. Pronto, Paulo. Alô, ok? Bom, em primeiro lugar, é um prazer muito grande estar com esse grupo tão seleto, tão experiente, tão motivado e tão competente. Eu diria até que a única coisa que podia me salvar nesse momento era faltar luz aqui em casa. Aí eu sairia naturalmente do ar, porque a prefeitura é sempre foco central e tem que ser das questões. Mas eu queria dizer para vocês, enquanto não houver um remédio de alta eficácia e não for feito, por exemplo, uma vacina, a questão está posta. Ou seja, nós não vamos simplesmente, como por um fato de milagre, sair fora dos efeitos dessa pandemia. E elas vão se refletir muito sob o ponto de vista do comportamento das pessoas nesta fase de retomada. Ou seja, a questão dos protocolos de segurança e saúde são fundamentais, porque as pessoas vão olhar para isso. Ou seja, vai haver toda uma motivação para as pessoas terem maior precaução. E, certamente, dois setores que são muito afetados pelas questões de protocolo é o setor de eventos. Imagine o setor de eventos, quer dizer, onde o pressuposto é o contato, o pressuposto é a aglomeração, onde as pessoas querem estar juntas, que é tudo aquilo que movimenta, que dá força ao evento enquanto fenômeno turístico e social. A verdade é que vai ter que ser inventado. Vão ser criados novos protocolos, os eventos certamente vão ter limitações em questões de tamanho, em questões de como fazer acontecer os eventos, ou seja, é uma reinvenção de processo. Eu até diria o seguinte, quem faz, por exemplo, eventos ligados a salões de arte, de repente, não pode haver que todas as pessoas estejam juntas no mesmo local, já que são eventos internos. Ele ainda tem esse fato. Nos faz eventos de arte, de uma maneira geral, a não ser que seja arte contemporânea, não se faz em eventos externos. De repente, vai ter que se criar um novo protocolo, vai ter que se criar uma nova forma de fazer esses eventos acontecerem, dividindo em grupos, criando os grupos de interesse, de modo a manter o isolamento social. Vejam vocês como é que vai ter que ser reinventado esse setor. Agora, eu acho que nós devemos pensar, sim, na retomada. Ela não será imediata. Eu acho que nós ainda temos um período
para começar, de fato, a ver isso, mas me preocupa o fato de que existem iniciativas louváveis, ou seja, de áreas empresariais, de áreas mesmo públicas, mas que me parecem ainda pouco coordenadas, ou seja, ainda não existe uma centralização de forma que nós não tenhamos protocolos saindo de um lado e de outro, e até, às vezes, até pelo próprio Poder Legislativo, na melhor das intenções, e isso crie confusão no sistema. Ou seja, vamos olhar isso, como se coordena a elaboração de protocolos. Aí a gente chama a área de sanitária da prefeitura para sentar junto, para dizer, não, nós pensamos diferente. Não, nós pensamos igual. E, para isso, conversamos e, para isso, estabelecemos uma linha de ação. Eu acho fundamental. Outra coisa é que nós temos que ser audaciosos na questão de licenciamento de eventos. Ou seja, já está bastante claro que nós temos que desburocratizar o processo, temos que ter uma plataforma que dê visibilidade, que permita a agilização do processo, temos que reduzir encargos, e eu diria que TAP e TUAP, as duas taxas muito relacionadas a eventos, têm que ser dada uma isenção, nem que temporária. Tem que haver uma revisão do processo de autorização de eventos, talvez até criando mecanismos, eu diria, audaciosos, do tipo você fazer uma autodeclaração e ter uma autorização prévia para fazer o evento, para não ficar a 24 horas do evento sem saber se ele pode ou não ser realizado. Ou seja, nesse momento, mais do que as pessoas serem donas das iniciativas e passarem a liderar o processo, eu acho que nós temos que nos unir. A grande saída para isso é termos uma união, uma coordenação, com baixo nível de protagonismo. Ninguém precisa ser protagonista de nada. Nós temos que buscar soluções que sejam consensuais, ou seja, evitando, portanto, que hajam fatores que não agreguem ao sistema. Bom, o maior vou correr é o outro que tem que se reinventar, é a hotelaria. Ou seja, a hotelaria tem que também estabelecer protocolos novos, é necessário, eu sei que já há um movimento nesse sentido, um tipo de selo a ser proposto. Ou seja, nós precisamos ter em conta que, além de olharmos eventos de hotelaria como, por exemplo, dois setores muito importantes e impactantes sob o ponto de vista da pandemia, nós temos que também olhar a questão de como fazer diferente, ou seja, fazer diferente com essa nova visão real da questão de saúde e segurança, que é fundamental. Vou deixar por aqui, depois a gente retoma. Malu, antes de você passar para o Otávio, queria dizer para o Paulo, olha, está aqui as pessoas do setor, quem sabe convocar aí uma chamada, uma reunião para pensar todo mundo junto no nível municipal, o que é possível fazer. Pode ser uma iniciativa, esse planejamento da retomada, eu acho que está na hora, a gente ainda não pode retomar, mas é preciso planejar mais para frente, né? E tentar dar aí uma certa previsibilidade para que o setor possa planejar daqui para frente, né? Eu acho que, de repente, pode ser uma oportunidade, né? Você está se colocando à disposição. Acho que muito interessante. Outra coisa que eu queria ressaltar da sua fala é que na crise surgem oportunidades e que as pessoas precisam ter coragem para inovar. Se a prefeitura vier junto, que é o que eu estimulo, com esse sentimento que você acabou de externar, de ter coragem de inovar, de propor mudanças para sair na frente, eu acho que a gente pode ter um momento a seguir, logo agora, após a imunização da maior parte da sociedade, bem interessante. O Rio de Janeiro, de repente, pode se colocar no ranking aí dos destinos turísticos de uma maneira bastante interessante. Vou passar para o Otávio Leite. Obrigado aí, secretário, de estar com a gente. Meu parceiro de muito tempo, né, Otávio? Militamos juntos aí muitos anos, no mesmo partido, e agora você está nessa função difícil, mas executando tudo muito bem, e também foi
pego de surpresa por essa pandemia, o setor inteiro. Está com você a palavra. Eu queria dar o meu bom dia para todos e abraçar vocês em seu nome, Arraes. Aliás, eu quero cumprimentá-lo pelo muito competente mandato que você está exercendo como vereador. E, ao proporcionar esse encontro, eu não tenho dúvida que estamos dando um passo adiante, ouvindo pessoas que entendem do setor, que pensam, estão preocupadas, sugerem e querem, de alguma maneira, que nós possamos sair dessa situação de forma bem madura, com os pés no chão, todas as decisões presididas pela ciência e pela saúde pública. Então, eu queria trazer aqui uma espécie de relatório do que nós vimos fazendo, né? Como introdução, só para ilustrar, dezembro, janeiro, fevereiro do ano passado, segundo essa última pesquisa do IBGE, que revelou uma queda abrupta, violenta, de todo o setor do turismo, na arrecadação, no giro econômico, mas nesses meses, no corte que se faz sobre qual era o retrato do Rio de Janeiro, em comparação a esses mesmos meses no exercício anterior, dezembro aumentou 4%, janeiro 8%, em fevereiro 18% real o crescimento do volume do giro do turismo no Rio de Janeiro. Ou seja, 19 para 20, estávamos assim numa perspectiva muito positiva. Todos os atores econômicos com os quais eu venho lidando, eram unânimes em afirmar, olha, 20 será melhor que 19. Então, eu sempre muito otimista em relação a essa perspectiva. Plantou-se muita semente no ano passado, o Rio de Janeiro começou a ser reposicionado para valer nos mercados nacional e internacional, o setor sempre muito próximo da esfera pública, uma atuação muito conectada entre o público e o privado, desenhando caminhos comuns e por aí vai. Eis que veio essa pandemia, né? E aí nós estamos agora nesse drama. Bom, estamos, na verdade, simbolicamente falando, dentro de um túnel. Eu não sei propriamente a extensão, mas tenho convicção que, ao fim dele, há uma luz. E essa luz, ela brilha com a força do turismo. Ou seja, o turismo é uma perspectiva real de retomada da atividade econômica quando assim recomendarem os órgãos técnicos de saúde pública. Mas é preciso planejar e pensar a luz no fim do túnel. Nós estamos completamente dedicados a isso, a isso. Ouvimos tudo e a todos, né? Todos os municípios, todos os convênios, hotelaria, agência de viagens, receptivos, guias, enfim, o setor de entretenimento, setor de eventos, congressos, feiras, seminários, enfim, toda a gama de atividade propriamente que perpassa assim com mais conectividade no turismo, nós vimos falando além das estruturas públicas. Então, temos claro que é preciso pensar a saída, né, a retomada é a palavra forte. Como essa retomada? Essa retomada, está claro, ela se dará no turismo doméstico, no turismo de proximidade. Então, elegemos os eixos 400, 500 quilômetros, São Paulo, que é o 411, Minas, Belo Horizonte, 430, e depois São Paulo, Espírito Santo, um pouquinho mais, mas nesse raio é que tem o mercado de consumo, leia-se visitante/cliente, que pode vir ao Rio de Janeiro. Não tenho dúvida que todos nós estaremos muito ávidos, tão logo se possa, de abrirmos as portas, pegarmos o carro e ir para algum canto respirar, né? Dar um mergulho numa cachoeira, ir numa praia, ir num ambiente rural. E eu tenho certeza que isso tem, enfim, similitude com o sentimento geral desse raio que eu estou falando de mercado de consumo. Então, é preciso se preparar para isso. Então, nessa direção, vamos trabalhar como estratégia esses mercados, né? Estamos cuidando de organizar uma espécie de selo, o nome fantasia seria alguma coisa, Turismo RJ, enfim, ambiente Covid-0. Na verdade, usando um mecanismo moderno, que eu acredito, da autodeclaração,
se cria um ambiente digital no qual o operador turístico ele entra e ali tem o conjunto de protocolos que tem que ser observados, que basicamente perpassam lá o distanciamento social, a profilaxia dos ambientes, dos objetos e o cuidado individual com todos os profissionais que vão interagir com o visitante em si. Então, além disso, lógico, detalhadamente, cada um dos setores, criamos um grupo multidisciplinar para cuidar disso, ouvindo e incorporando as propostas dos próprios setores, e estamos, nesse momento, sistematizando esse conteúdo. É óbvio que tem, em nível nacional, a ideia do turismo turista protegido. Ontem eu participei até de uma reunião junto ao Ministério do Turismo, etc. e tal. Enfim, é um outro caminho que não se choca com esse. Enfim, o que abunda não prejudica, que eu não vou ficar parado, tá entendendo? Porque dá um trabalho danado e tem toda uma questão de software e de retaguarda que tem que ser montada para que esse troço funcione, fique de pé, né? De modo a permitir que aquele que quer visitar o Rio de Janeiro tenha condições de saber quais são os locais que se autodeclaram como ambiente Covid-0, porque tomaram todas as providências que são emanadas da saúde pública, da vigilância sanitária. Então, esse aspecto de selo é um dado importante. Isso associado ao trabalho de divulgação nesses mercados, a gente diz o seguinte: olha, o Rio de Janeiro está pronto. Então, eu quero muito que as pessoas atentem para isso. É disputa de mercado mesmo, mercado internacional a posteriori. Nós estamos conversando com as aéreas de uma maneira geral, estamos vendo também esse fluxo aéreo que virá, mas ele tem aí um espraiamento um pouco mais distanciado, mas é preciso agir. Então, é dentro desse circuito. É óbvio, ao lado disso, também o chamado turismo circular interno, quer dizer, o Rio para o Rio de Janeiro mesmo, a capital ir mais para o interior. São providências que eu acho em circunstâncias que vão acontecer. Eu tenho absoluta convicção nisso aí. É óbvio que estamos mexendo com vários outros setores para já redesenhar a captação de eventos, congressos, feiras, exposições, trabalhando tudo isso dentro de uma série de movimentos que vimos adotando. Então, essa é a ideia, fazer, portanto, um trabalho nessa estratégia, nesse ambiente, com esse pressuposto, com esse selo e com um nível de divulgação que nós estamos tentando obter de recursos, né, para essa finalidade. É óbvio que esse túnel que eu aqui simbolizava tem, nesse instante, um viés de preocupação intensa, já muito abordado por alguns que me sucederam. O Alexandre foi um pouco, mergulhou um pedaço mais, sobre esse socorro às empresas, né? A gente tem recebido muitas demandas. Logo no início, a gente tratou com a AG Rio abriu, mas no que abriu a demanda era muito maior que a oferta, porque o funding da AG Rio era um funding próprio do Estado, 200 milhões, depois mais 100. Isso, enfim, não dá para a economia. Logo, houve uma busca por algo em torno de 3 bi, então não dava. Bom, adveio a notícia dos 5 bilhões do Fungetur, né? Eu, desde o início, eu falo com o Ministério, dia sim, dia não, ou dia sim, etc., e já deixando claro o seguinte: olha, qual é a parte que caberá ao Rio de Janeiro deste latifúndio? Essa aqui é a verdade, né? O Rio de Janeiro, PIB 11% do Brasil, mas se for um PIB corte turismo, eu acho que vai uns 17%. Então, o que está rolando nesse instante? Está todo mundo aí procurando encontrar saídas, e até nessa face da securitização, que não é simples, porque as condições têm que ser convidativas e as facilidades burocráticas têm que ser reais, do contrário, não vai rolar, essa que é a verdade. Mas, do ponto de vista objetivo, o que nós já estamos providenciando? A AG Rio está encaminhando, né? Eu acho, não sei se hoje, segunda, e tem que sair na frente, né? Qual é a demanda reprimida do Rio de Janeiro? Do que já foi objeto de pretensões que se credenciaram junto à AG Rio. A gente tem que abrir mais, porque há uma demanda reprimida, além desta que já está identificada. Então, qual é a parte que caberá ao Rio de Janeiro? A gente tem que brigar, né? E aí todas as instituições do Rio de Janeiro, enfim, é bom que estejam nessa bandeira, né? É óbvio que não há uma deflagração de uma briga federativa, isso é bobagem e tal. Eu quero sair fora do campo das desavenças políticas. A questão é de direito objetivo e de resultados concretos que podem ser alcançados para o Brasil, né? Porque o Rio de Janeiro tem um viés e tem uma perspectiva de
tomada da atividade econômica pelo turismo, muito importante, né? Eu não gosto dessa história, o turismo será útil. Não. Eu sei, sim, que depois da saúde pública propriamente dita, o turismo foi quem mais foi afetado. Agora, a retomada, eu penso que ela começa dentro de uma perspectiva de ambientes mais abertos, né? Os hotéis não estão impedidos de funcionar. É óbvio que o mercado os impediu de funcionar, não há clientes, né? Alguns ali estão com a área mais de necessidades mais emergenciais de hospedar pessoas, o offshore também requer isso aí, mas alguns municípios é que têm, evidente, dentro dessa prerrogativa que o município possui também de autorizar o não funcionamento, é que tem impedido o funcionamento de uma outra pousada, um outro hotel, isso é verdade. Mas, se nós nos planejarmos, se tivermos o respaldo de regramentos de saúde pública observados por esses atores, né? Porque aí nós estamos falando dos meios de hospedagem, estamos falando dos meios de transporte turístico. Eu saí de uma reunião agora sobre isso, exatamente, né? Com os meios de transporte, com os equipamentos turísticos, né? O Sávio abriu nos informando sobre isso. Está todo mundo disposto a contribuir e executar a abertura dentro de princípios de responsabilidade sanitária. Essa que é a verdade. Então, feito isso, a roda gira, porque é preciso olhar na frente, é preciso pensar o futuro. E o futuro passa por um planejamento inteligente desse processo, com grande participação, né? É isso que eu queria aqui trazer como um recado e dizer que nós estamos brigando muito junto ao Fungetur, seja para que tenhamos um quinhão justo, né? Uma parte justa para o Rio de Janeiro. Esse papo da Caixa Econômica é que me preocupa, porque a Caixa Econômica, embora ramificada pelo Brasil, o gerente da Caixa tem 500 linhas de crédito, tem a questão das metas dele. Se não tiver em meta, o cara não vai sair oferecendo. E outra coisa, é muito comum, eu não tenho dúvida que isso pode acontecer, o dono de uma pousada qualquer procura a agência, eu queria ver aí o crédito do Fungetur, de quem? Como é que é? Enfim, essa retaguarda de preparação, eu tenho minhas dúvidas. Eu gosto das agências de fomento, né? Mas, enfim, os bancos também entrarem, agora essa parte também Sicob, se puder entrar, Sicredi, eu acho útil, acho útil. O problema é ter taxa de juros bem barata. A gente está falando de 5%, mais INPC, daria 8%, mas o spread bancário vai a 10%. Então, 10%, 11%, é 1% ao mês, com carência de 12 meses. O cara toma ali 50, 60 mil reais, o pequeno, que é, como disse aí, que tem que ser observado. Ele dá uma giradinha na roda ali, que é fundamental, né? Eu peguei ontem uma reunião, só para fechar aqui, para não me alongar, rotas cervejeiras, um papo nas rotas cervejeiras, né? Temos no Rio de Janeiro 50 fábricas de cervejas artesanais, temos 250 marcas de cervejas artesanais. Então, é gente que trabalha assim, atrás do balcão mesmo, que corre atrás, e tenta viabilizar o seu negócio, etc. Eles obtiveram, enfim, a suspensão do contrato pela MP 936, mas, na retomada, se não tiver um cash flow ali de um capital de giro, não segura onda, não segura onda. Então, a gente precisa provê-los de um tipo de crédito que seja factível, né, e buscar essa retomada, aí promover essa rota cervejeira, né, o Rio conhecer melhor o interior nesse ponto, girar a economia, ter mais consumo, que eu acho que vai acontecer. Ele é em cadência, mas ele tem que uma hora abrir. Então, essa luz no fim do túnel a gente tem que pensar, né? Porque é indispensável, né? Uma hora não segura. E estão falando aí, né, de julho, são especulações. De qualquer sorte, são essas as contribuições que eu queria trazer, cumprimentando você, Arraes, mais uma vez, pela ideia de promover esse encontro e me colocar à disposição aí. Eu tenho coisas, tem gente me ligando para boa aqui, mas tuas ordens, vamos lá. Tá. Otávio, antes, a gente vai abrir para perguntas agora, e eu queria fazer, primeiro, uma sugestão que, junto com a autodeclaração, a gente talvez pudesse pensar num aplicativo de avaliação de serviço para quando o cliente ali, o hóspede, tivesse no hotel ou num evento, alguma coisa assim, ele pudesse avaliar se realmente as medidas estão sendo tomadas, e isso dá informação gerencial para vocês sem precisar ter uma fiscalização
grande da vigilância epidemiológica, o próprio cliente pode avaliar como é que está sendo o serviço. Isso é uma coisa simples de fazer através de um aplicativo, uma coisa assim. Não sei o que você acha, fica aí uma sugestão. Não, uma sugestão muito bem-vinda. A gente sabe que, ao fim e ao cabo, o cliente é o grande fiscal. E eu penso que, como caldo de cultura dessa história toda que a gente está vivendo, as pessoas hão de ser muito mais compreensivas e mais atentas aos procedimentos que têm que ser observados por elas, de per si, e para os ambientes onde eles vão frequentar. Então, os meios de hospedagem... Porque isso estimula e premia aqueles que estão cumprindo os protocolos de uma maneira correta, né, para que outras pessoas possam procurar esses hotéis e esses estabelecimentos e não outros que não estiverem observando essas medidas protetivas. Malu, a gente tem perguntas? Muitas perguntas. Então, direciona, por favor, para a gente atender o pessoal. Temos mais meia horinha só. E a gente tinha planejado também vocês fazerem perguntas entre vocês, porque tem muitas perguntas quer fazer aqui. Uma rodada primeiro? Por exemplo, tem uma do Paulo Protásio, falando muito bom evento, rico, mobilizador, acredito que vale criar um movimento 2, que é o de follow-up dessas ideias todas que surgiram aqui, do estabelecimento de um cronograma de longo prazo, um calendário revolucionário, tem que ser revolucionário, e aproveitando, ele cita a fala do Paulo Jobim para lançar um desafio para fazer um movimento de integração ter lugar a partir de agora e já se coloca dentro desse movimento, né? Então, tem uma outra que mandou aqui, exemplo da Serra Gaúcha, colocando recepcionistas e camareiras com máscara facial, termômetro de infravermelho no check-in, várias ideias desse tipo. Então, eu sugiro vocês perguntarem uma coisinha rapidinha para a gente abrir para as perguntas do... Está aberto, fiquem à vontade, os secretários estão aqui, se vocês têm alguma pergunta a fazer, não sei se é interessante. Adriana, alguma pergunta para algum dos participantes? Vou perguntar para o Alexandre, meu colega hoteleiro, que eu também sou hoteleira, só que eu sou hoteleira na Serra Gaúcha, Malu. Alexandre, qual a importância dos eventos para a hotelaria? Eu diria que são fundamentais. O eixo da recuperação hoteleira vai estar necessariamente na retomada dos eventos também, já que, como o Sábio falou, o turismo internacional não vai ter a curto prazo, né? Acho que, apesar de algumas reservas estarem mantidas, mas efetivamente até temos dificuldade de países emissores para determinados destinos. Infelizmente, o Brasil vai estar assim rotulado. Quando esse cliente vier para o Brasil, se vier, quando ele voltar, alguns países vão exigir quarentena. Então, isso é um desestímulo, vamos dizer assim, a vinda para o Brasil. Então, isso vai ser um processo mais lento. Claro que nesse ínterim, tomara que a gente já esteja a remedicação ou tenha a vacina, mas eventos tornam-se cruciais. Eu acho que os eventos vão se reinventar mesmo, podem ser eventos híbridos, como tem se falado muito, mas o fato é, presencialmente, eles não vão deixar de existir. Talvez o calendário de feiras em São Paulo esteja um pouco atolado, não acredito que vai se materializar. Eu acho que é uma oportunidade para o Rio de Janeiro, para o interior do estado também. Acho que os eventos vão se descentralizar um pouco, talvez, e aí existe uma vantagem para espraiar isso para toda a rede hoteleira. Mas o evento é fundamental para os hotéis do Rio e do Brasil. Beleza. Fátima, alguma pergunta? Na verdade, eu gostaria de fazer uma colocação, aí, principalmente para o Paulo Jobim. Ontem, numa live que eu fiz com Santa Catarina, com o secretário também de turismo de Santa Catarina, São Paulo também, os dois afirmam que os eventos vão acontecer no segundo semestre. Nós, organizadores de eventos, nos agendando para o segundo semestre, já que nós perdemos o calendário de semestre. Oi, tudo bom? Por isso que eu acho que nós precisamos conversar para saber quais serão os protocolos que nós poderemos usar aqui no Rio de Janeiro. E se podemos voltar com 100, com 200, com 300, com 500 pessoas. Eu não vejo problema da realização de feiras e congressos, desde que tenhamos segurança nos protocolos sérios, inclusive dos espaços, do centro de convenções, da hotelaria. Eu acho que a gente pode trabalhar normalmente. Eu tenho usado como exemplo o próprio supermercado.
que todos nós vamos ao supermercado seguindo o protocolo que foi colocado para o supermercado. Eu vejo pias, eu vejo máscaras, eu vejo a higienização da mão, assim como o secretário de Turismo falou, Otávio Leite. Eu não vejo problema de voltarmos a usar os hotéis para fazer pequenos congressos, uma hospedagem, eu não vejo esse problema. Em alguns estados da federação também não. Então, o Rio de Janeiro tem que olhar para isso já, imediatamente, porque vai sair da prateleira. E se os eventos saírem do Rio, os congressos não conseguirem, e se não conseguirmos fazer os eventos aqui, nós vamos fazer em outro local. Nós não vamos parar. Tá, Sávio. Então, Sávio. complementando Passa para o Paulo. Complementando o que a Fátima falou, a minha grande preocupação não é bem um questionamento, mas é uma preocupação que eu até falei ontem com a Adriana, com o Otávio, e agora aproveitando com o nosso querido Jobim, é que esses protocolos que estão nascendo a partir de quem opera, por exemplo, os hotéis, equipamentos turísticos, no caso dos eventos corporativos, eventos externos, eventos internos, enfim, de quem entende do negócio, a minha grande preocupação é que isso não parta enfim, das casas legislativas, um protocolo que seja inexequível ou muito caro e desnecessário. O que a gente quer fazer é dentro da medida que garanta a segurança sanitária, que garanta a tranquilidade do visitante, garanta a tranquilidade dos nossos colaboradores, mas que não chegue a fazer aquela pirotecnia que a gente sabe do que sai, né, Arraiz? Você, como legislador, o que sai das casas legislativas, que são muito mais peças de marketing. Então, por exemplo, o túnel de desinfecção, essa questão do termômetro a laser, né, o que tem sido muito usado até em supermercado e tal, nos aeroportos também. O que a gente quer fazer é dentro do necessário para que a gente garanta o mínimo de segurança. Os equipamentos, os hotéis, não são órgãos de saúde para identificar quem está doente e cuidar de doente. Então, a gente tem que saber fazer essa questão do protocolo. Me preocupa quando a gente começa, quem é que vai centralizar isso? Eu acho que a gente tem que ter um selo garantidor de uma autoridade epidemiológica. No nosso caso, lá, nós estamos pedindo a consultoria do Migovski, que é um médico lá da UFRJ, um epidemiologista, e ele vai mostrar para a gente, ou a própria Fiocruz pode ser essa garantidora, mas dentro da medida. A minha preocupação é que agora, proliferando, cada um fazendo o seu protocolo, isso caia depois num chapa branca e esse negócio cresça como se fosse a salvação. Então, essa é a colocação que eu queria deixar aqui. Paulo, duas questões para você. Paulo Jobim. Seu áudio está ligado, pode falar. Bom, eu acho que eu tenho que pegar um gancho na questão do que o Alexandre Sampaio falou. Quer dizer, a grande retomada do turismo no Rio de Janeiro será via eventos, porque os eventos têm um efeito multiplicador que chega à hotelaria, que chega aos demais segmentos do turismo. Ou seja, a rigor, nós temos que focar muito bem isso, seja através de uma captação inteligente, seja através de uma política que eu chamaria de audaciosa de licenciamento de eventos, com redução de taxas, com fast track na aprovação do evento, assim como eventuais autorizações prévias, e está por trás disso um protocolo de segurança sanitária. Ou seja, a rigor, tem que se trabalhar olhando para eventos, porque eu vejo que é um setor que ele acaba multiplicando o seu efeito nos demais setores. Então, eu apenas reforço o que o Alexandre colocou. Alexandre, uma pergunta para o Otávio para o Alexandre, não responderam. Não, eu só falei uma pergunta para o Otávio, porque o Otávio está acompanhando isso para e passo, com muito interesse no estado do Rio de Janeiro, na nossa localidade, no nosso estado, na nossa região. Eu me preocupo, eu levantei uma preocupação com o Ministério, quero partilhar com o Otávio, na questão da avaliação utilizando tecnologia. E você mesmo mencionou isso, Raiz. Eu acho, sim,
Se nós tivermos um canal tecnologicamente para poder fazer, não é denúncias, mas poder fazer reparos ao que está sendo feito pelo prestador de serviço, tudo bem. Agora, não existe uma avaliação de qualidade de prevenção de saúde. Quer dizer, o protocolo vai ser seguido, seja ele federal, customizado estadual, municipalmente, e o estabelecimento vai ter o maior interesse em fazer isso, porque é a garantia da sua frequência, da sua clientela. Agora, se você começar a avaliar se o álcool gel, eu brinquei ontem com o ministro, se o álcool gel vai ser da marca Hermès, ou se vai ser um álcool gel da farmácia, pelo amor de Deus, nós vamos ter gradações, nós já temos a política de avaliação pelas plataformas. Então, acho que é importante o seguinte, nada de denúncia, não vamos enveredar para um processo de denúncias, mas sim reparos a quem não estiver implementando as políticas básicas de segurança, não no sentido de que a política e eu endosso a posição do professor Sábio, não é porque a gente não mede com laser na entrada do cliente no hotel, no nosso atrativo, que a gente vai ter uma gradação menor. Eu acho que é importante seguir um protocolo e lembre-se que as micro e pequenos empresários, principalmente são maiores nesse país e no nosso estado, eles não vão ter capital para tecnologia de ponta. Então tem que ir com calma nisso aí. Então eu queria só ressalvar isso e perguntar para o Otávio se ele concorda comigo. O seu som, seu áudio. Libera o áudio, Malu, do Otávio. Bem observado, Alexandre. E, de fato, nós não queremos substituir o TripAdvisor. Essa que é a verdade. Os comentários, etc. As pessoas, elas, como eu disse, elas hão de ter muito mais educação sanitária consigo mesmas e com os ambientes aonde frequentarão. Eu acho que é um legado aí que fica, enfim, se há legados, mas é um caldo de cultura, como eu assinalei, da pandemia. Então, também já está à disposição de cada pessoa instrumentos postos, PROCON, vigilância sanitária. A ideia desse selo, por autodeclaração, é algo moderno, que a gente tem que experimentar, mas não tem o condão nem a intenção de cercear as prerrogativas da vida sanitária, nem tampouco do PROCON. Verdade. Agora, quando o Arraes fala assim, não, as pessoas também elas podem fazer comentários? Podem. Eu acho que tem que ter lá alguma coisa, mas eu não posso tornar público esse troço, assim. Mas cuidado, porque também tem, às vezes, competições, sei lá, eu não quero que vire guerra isso aí interna, nada disso, tem que tomar certas cautelas, mas, ao mesmo tempo, o grande fiscal na história, ao fim e ao cabo, é o consumidor, que eu acho que vai acabar modulando isso tudo de alguma maneira. O importante é a gente mostrar que o Rio de Janeiro tem ambientes Covid-0 seguro no setor do turismo. É isso, com as medidas e procedimentos que estão sendo rigorosamente observados pelos profissionais, pelos pequenos, médios e grandes, de todas as áreas que o turismo atua. Então, é mais ou menos nessa direção. Agora, só para voltar, falando dos pequenos, essa história dos 300 milhões, eu acho que é relevante, hein? Eu vou entrar nesse assunto, viu? Porque como limite máximo, 3 milhões é over. É over, porque aí, vamos lá, aí as pessoas têm mais estruturas, etc. Daqui a pouco acaba. E os 5 bilhões tem um grave problema dessa securitização, porque 25% só para lastrear a garantia, não sei, viu? O ministro está falando de 75%. Essa reunião de ontem, eu não soube falar de 25% via BNDES. BNDES olha para os grandes. Né? O BNDES, para falar com o pequeno, fala, fecha a porta. Né? Com todo respeito que eu tenho ao BNDES, eu pegaria um terço do BNDES e jogava dentro do Sebrae, para poder, assim, aquele papel que o Sebrae faz de orientação, né? de pedagogia em gestão, etc., ser acompanhado com acesso a capital rápido. E usava o FAMP ali direto, mas aí são ideias, né? Beleza, Otávio. Malu, perguntas rápidas, a gente tem mais 15 minutos, uma para cada um. Exatamente, mais 10 minutos, né? Na verdade, tem gente pedindo para parar de falar sobre medidas protetivas e falar sobre o novo normal. Como é que vocês veem o novo normal? E o que está sendo planejado para o retorno dos eventos e casas noturnas para os
produtores poderem se organizar, são os pequenos querendo se organizar para retomar dentro das medidas possíveis. Para quem é essa pergunta? Faz quem direto. É essa pergunta? Quem é que está mais habilitado aí a responder? Fátima, talvez. Fátima. Fátima. As pessoas não direcionam, né? Então. Você pode direcionar, porque senão todo mundo responde e não vai dar tempo. Bom, sobre casas noturnas, eu acho que o secretário municipal ou estadual deveria responder, porque depende de liberação do horário para eles poderem funcionar. Olha, boates, antigamente eram frequentadas, que hoje praticamente nem tem muito mais lá boate por aí, não, né? Mas nós conversamos outro dia com um cara que ele é especialista em eventos e levar turistas para as boates, etc. Ainda tem algumas na Barra, enfim, sobrevivem. Então, antes da pandemia, tem que pensar em eventos abertos. Eventos abertos, né? Quanto mais eventos abertos, melhor. E essa ideia que o Jobim conta de fazer o fast track, né, dessa autorização prévia, por autodeclaração, Jobim, se a gente conseguisse peitar internamente e vencer, peitar não é o problema, e vencer, né, os órgãos de uma maneira geral, a gente estaria indo para um status diferenciado em termos de facilitação para as pessoas empreenderem, né? Enfim. Mas aí teve um elogio aqui ao Sávio falar que falou o Brasil não conhece o Brasil, né? Parafraseou a música, e que é importante essa do Rio, conhecer o Rio, né? Que a gente também não conhece o Rio, então não é uma pergunta, é surfar nesse atrativo que a gente tem para a gente mesmo, né? E teve um outro comentário que também seria nessa linha da agenda cultural, que a gente fala muito sobre turismo de praia, e o que atrai gente são novas experiências culturais. Então, foi outro surfando nessa dor do que é a reabertura das casas, e o Otávio respondeu, né? Então, tem muita gente comentando, então, em vez de perguntar. Eu vou sugerir, Arraiz, que cada um faça, faltam 7 minutos para o nosso tempo regulamentar, um minutinho de pensar sobre o novo normal do turismo no Rio de Janeiro. Você, inclusive, por último, e os demais presentes, que aí a gente... Você depois deixa um telefone de WhatsApp, um contato de WhatsApp para as pessoas mandarem. Está lá no YouTube. Tá lá no nosso YouTube, tá? É o 967740623. Está ali escrito no YouTube, com os nomes dos participantes. Porque aparecendo as perguntas, a gente encaminha para cada um deles. Então, vamos terminar com quem começou, Adriana. Considerações finais. Como é que vai ser? Qual é o novo normal? Como é que vai ser o turismo na sua bola de cristal aí? Como é que vai ser o turismo nessa nova realidade? Vou falar um pouco dos eventos. Na verdade, as pessoas têm preocupação e ficam pensando que os eventos presenciais não vão mais acontecer. Eu acho que não. Eu acho que eles acontecem sim, vão demorar um pouco a voltar à normalidade. Mas acontecem porque a gente imagina sempre os eventos em salas, né? O sol que se trata em salas. Na verdade, nos corredores acontece muita coisa, nos coffee breaks, nos coquetéis, muitas coisas acontecem. Então, eu acho que, num primeiro momento, as pessoas terão medo de ir aos eventos, mas, com o passar do tempo, as coisas voltarão à normalidade, os eventos presenciais continuarão acontecendo. E uma coisa interessante, como vocês falaram, eu também sou professora. Na verdade, os alunos mais novos são os mais resistentes a aulas telepresenciais. Eles preferem as aulas presenciais. Então, na verdade, a gente acha que evento presencial é coisa do pessoal da antiga. Não. Meus alunos, quanto mais novos são, mais resistentes a aulas telepresenciais são. Eu continuo dando aula, né, agora telepresencial, e eles não gostam. Eles, todo dia, assim, no início da aula, 10 minutos de reclamação das saudades que eles sentem da sala de aula, do convívio na sala de aula, dos corredores e assim por diante. Então, eu acredito que os eventos continuarão acontecendo presenciais. Algumas coisas no início talvez sejam à distância, mas eu acho que vai sempre haver, no mínimo, um híbrido. Muitos negócios acontecem nos corredores e acho que isso motiva os eventos acontecerem presencialmente. Olha, deixa eu pedir... O Otávio está aí? Otávio.
Otávio, Caiu. eu sei que você está sendo demandado, se você puder fazer aí último comentário sobre o turismo nessa nova realidade pós-pandemia e depois se despedir, ficar à vontade. Sei que você está sendo demandado. Te agradeço já antecipadamente ter participado aqui. Eu que agradeço a todos e a você em especial. Eu pontuei, né, a minha abordagem muito focado, né, no pós-pandemia ou na flexibilização, na extensão do processo, que é a tal luz no fim do túnel. Eu até fiz um artigo no Globo essa semana, e, enfim, quem quiser eu posso até mandar, que retrata um pouco essa compreensão que ficou de maneira muito inquebrantável na minha cabeça, né? A gente tem que trabalhar isso. Tem uma internauta que mandou uma pergunta para mim sobre a sugestão de nós termos tours virtuais em museus, né, como o Louvre e outros, que é d'Orsay, todos têm feito, etc. Dia 18, segunda-feira, é o Dia Nacional do Museu. E nós estamos preparando um presente que é exatamente um conjunto, um elenco de possibilidades de tours virtuais a museus do Estado do Rio de Janeiro, no Estado do Rio de Janeiro. Uma coisa bacaninha, depois eu passo para a turma jogar para adiante. E, em linhas gerais, eu acho que nós temos que ter otimismo, certo? É uma barra pesada que todo mundo está enfrentando, é preciso olhar para o lado, ajudar as pessoas, mas o Brasil é maior que isso tudo, né? É maior que isso tudo, o Rio de Janeiro é maior que isso tudo. O Rio de Janeiro é a face mais explícita do Brasil no exterior. Nós pudemos observar isso claramente no ano passado. Nós fomos a 16 certames que não se iam, né? Esse ano, o previsto eram 40 feiras e eventos que a gente iria para levar o Rio para botar na prateleira com os municípios, mas veio a pandemia. Eu estou muito otimista que lá para setembro a gente já possa respirar muito mais e todo mundo com as precauções. E os eventos, eu concordo, são fundamentais, né? Tudo isso somando-se ao esforço e um nível de relação fértil entre o público e o privado, a gente avança. E a gente tem que enfrentar e vai conseguir superar. Então, queria me colocar à disposição de todos. Um forte abraço para você, Arraiz. Sucesso e estamos aí. Vamos tocar o nosso barco. Valeu, Otávio. Obrigado. O Arraiz, e o ministro da Saúde pediu demissão. Quer dizer, a gente vai ter que se acostumar a esse ambiente de instabilidade. Aí entra um novo, aí vem novas regras, aí vem... Eu estava falando na minha fala inicial, imprevisibilidade, instabilidade, como tocar os negócios desse cenário, né? Paulo Jobim, como é que vai ser o turismo nessa nova realidade? E aí você fica à vontade para se despedir. Te agradeço mais uma vez a disponibilidade de participar aqui dessa conversa. Acho que foi bem bacana. Muito obrigado, Paulo. Em primeiro lugar, eu queria, Alexandre, dizer que você é um líder, é uma pessoa que lidera, tem uma enorme capacidade de juntar, de propor, enfim, é um líder absoluto. Eu tenho muito orgulho de estar presente aqui nessa live que você está organizando. Eu tenho duas certezas. Primeiro, que a Prefeitura do Rio hoje enfrenta uma luta desesperada para salvar vidas. Ou seja, nós estamos mobilizados num ambiente de crise, num laboratório diário de luta com providências que possam ampliar a capacidade hospitalar, enfim, melhorar a questão da saúde. Mas a Prefeitura também sabe, e todos nós sabemos, e não é eu, porque sou do turismo, que nós dependemos fundamentalmente do turismo. Logo, nós não poderemos colocar o turismo num segundo patamar. Tem que ser a grande prioridade. E vejo que eventos, de fato, são os elementos propulsores desse processo. E gostaria de estar juntando com vocês, nós estarmos juntos nessa luta para viabilizarmos que o evento se torne realidade e possa, nessa retomada, eu diria, ir lá para o setembro, nós já termos uma revigoração desse setor. Obrigado, Paulo, mais uma vez. Alexandre, muito obrigado aí pela sua disponibilidade de participar. Agradeço as suas colocações e está com a palavra. Depois, se você quiser se despedir, fica à vontade.
Bom, com essa notícia que a Malu nos deu, eu acho que o novo ministro da Saúde, que deve ser o Osmar Terra, vai liberar geral. Então, deve ser mais discussão, mais confusão. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, que vem por ali. Vai ser o número 2. É o número 2? Ok. Eu quero dizer que o novo normal, tomara que ele seja por muito pouco prazo, quer dizer, muito curto, porque senão nós temos que pensar muito que a vacina vai vir, e vai vir, né? E aí talvez a gente não precise incorporar tanto dessa preocupação. Mas eu acho que, definitivamente, tecnologia incorporou, quer dizer, tomara que não diminuam os eventos para a gente não fazer reuniões todas remotas. Eu acho que vai ter a presença, claro, a presencial é muito importante, mas eu acho que isso é um dado que vai se incorporar no nosso novo normal. A questão de protocolos de saúde e de asseio dentro de ambientes hoteleiros e de restaurantes, e também nos próprios eventos também vai se fazer presente. Não precisamos exagerar para isso, mas é claro que essa é uma realidade. E eu acho que esse novo normal vai ser curto. Eu acredito muito numa vacina a curto prazo, né? E eu acho que a gente vai poder criar parâmetros mais adequados e mais funcionais para receber os nossos clientes, nossos hóspedes, nossos convencionais. Eu espero que isso seja resolvido em curto espaço de tempo. O equilíbrio entre essas demandas vão se dar, e eu espero sim que o governo federal tenha condições de ajudar para que as empresas sobrevivam nesse maremoto e se recomponham o mais rápido possível. Então, esse novo normal vai ser um novo normal que vai prestar atenção nisso, mas que também deve ser de curta duração. Obrigado, Alexandre. Fátima, muito obrigado. Assim, muito importante a gente ter, imagina, a presença da presidente da Associação Brasileira de Eventos Corporativos, todo mundo aqui comentando que os eventos é a mola, né? São a mola propulsora do turismo. Então, a sua presença enriqueceu muito essa nossa conversa. Queria te agradecer pela disponibilidade de participar e te pedir para dizer o que você acha que vai ser essa nova realidade, o turismo nessa nova realidade, e já se despedir, se você desejar. Sim, Alexandre, muito obrigada pelo convite, parabéns, você realmente é um grande líder, né? Está sempre presente, foi me visitar já 2 vezes nas minhas feiras, para você muito atento, né, à economia, aos eventos, e eu também gostaria de fazer uma despedida falando dos eventos, para não ser repetitiva. Alexandre Sampaio falou muito bem, os secretários Otávio e Paulo. Eu estou muito esperançosa que em setembro nós possamos voltar, e eu desejo que o Rio de Janeiro olhe com muito profissionalismo, com muita atenção sobre esses protocolos de segurança para que nós, promotores de eventos, possamos voltar. Nós precisamos voltar. Os espaços precisam voltarem. Os centros de convenções, a hotelaria, nós somos indutores do turismo. E para uma recuperação, mesmo que lenta, nós precisamos saber a fase de sempre no início, né? Vamos voltar com 200, 300, 500 pessoas, mas precisamos voltar. É isso, no demais, muito obrigada. Bom, Sávio, como é que vai ser o turismo na nova realidade? Quando que a gente vai poder pegar o trem do Corcovado de novo, Sávio? Passo ali todo dia, fico chateado de ver a porta fechada. Quando que isso vai ser possível? Arraiz, antes eu queria agradecer a você, a Malu, pelo convite, proporcionar esse reencontro aqui de queridos amigos. O Jobim e o Alexandre não tenho visto muito, mas estou sempre acompanhando também o trabalho deles, os outros queridos amigos que estão aqui conosco, vira e mexe, encontro aí numa live, numa discussão. Eu acho que o Rio de Janeiro, eu concordo com o Alexandre, eu acho que até agosto, vou marcar aqui, até agosto nós vamos ter uma vacina, pelo menos, paliativa. Existe um grande esforço comercial, muito dinheiro envolvido nisso, governos, laboratórios, indústria farmacêutica. Enfim, eu acho que isso está bem evoluído. Eu acredito que eu vou marcar agosto e vai sair de Israel, porque eu acho que lá já está bem avançado e lá tem um nível tecnológico de inteligência acima do normal. Eu estou acreditando muito nisso. Mas, independente disso, eu acho que o Rio de Janeiro tem que tomar partido e tirar a diferença de todos os outros destinos turísticos, porque nós temos aqui um grande potencial de turismo ao ar livre.
São as praias, os calçadões, as ruas diferentes de Paris, diferentes de qualquer lugar do mundo. O Rio de Janeiro oferece uma área externa. Os rooftops, né, os térreos, os terraços dos hotéis vão ser um ótimo espaço para fazer os novos eventos, esse novo normal. Enfim, eu acho que os parques municipais, os parques estaduais, os parques federais, principalmente aqui o Parque Nacional da Tijuca, onde está o Corcovado, enfim, são áreas que têm um apelo turístico muito grande que nenhum lugar do mundo, nem aqui no Rio de Janeiro, nem no Brasil tem. O Rio de Janeiro pode fazer valer essa diferença. Aliás, eu acho que as peças de marketing, de publicidade, têm que ser todas voltadas para isso. Esse é o grande diferencial do Rio de Janeiro, né? É a rua, são os espaços públicos a céu aberto. Então, eu queria agradecer aqui essa oportunidade, ouvir tanta gente, e eu saio daqui com uma esperança renovada disso passar logo e voltar com mais força do que a gente tinha em janeiro. Muito obrigado. Obrigado a todos. Eu queria encerrar agradecendo mais uma vez, dizendo que eu acredito que existem algumas inovações, algumas medidas, algumas ferramentas que vão ser definitivamente integradas ao dia a dia dos diversos segmentos, da nossa vida, de uma maneira geral, acho que no turismo também. E eu também vejo isso, um Rio de Janeiro levando as pessoas para áreas mais abertas, com turismo ecológico sendo incentivado, o turismo rural também, a gente tem 1000 possibilidades no estado do Rio de Janeiro, áreas, né, as belezas naturais que o Rio de Janeiro tem são muito mais significativas do que a maioria dos destinos turísticos do resto do planeta. As nossas praças que estão assim, muito abandonadas, mas há uma possibilidade de recuperação das praças, dos parques, as nossas trilhas, né? Dessa região montanhosa que envolve o Rio de Janeiro. Há aí uma série de possibilidades. Talvez seja esse mesmo, essa oportunidade da gente utilizar essas saídas, essas soluções que ficavam um pouco, vamos dizer, deixadas para depois ou não eram muito exploradas nesse momento. Talvez seja fazer não um novo normal, mas fazer de uma maneira diferente, até, quem sabe, mais legal do que a gente fazia, e aproveitar essa crise, quem sabe, para o Rio sair na frente e se colocar melhor ainda no ranking dos destinos turísticos internacionais, nesse crescendo de medidas paulatinamente sendo liberadas, e a gente poder dizer, olha, você pode ver o Rio, porque o Rio é epidemiologicamente seguro, e você tem aqui 1000 possibilidades para curtir a cidade. Então, era isso. Muito obrigado a todo mundo. E vamos lá, vamos acreditar que o diferente vai ser melhor do que a gente vivia até pouco tempo atrás, tá bom? Até logo, gente. Raiz, antes da gente sair do ao vivo, Malu quer dar uma palavrinha. Fala, Malu. Estão me ouvindo? Estamos te ouvindo. Uma palavrinha antes de sair do ao vivo que eu achei boa, é uma coisa assim de bem curto prazo aqui para o secretário Jobim, se der para dar uma olhada nos alvarás, facilitar eventos em áreas públicas, desburocratizar isso, os pequenos eventos, já são coisas que a gente começa a fazer num curto prazo e que pode parecer bom aí para o mundo, num dólar barato, e são sugestões que vão aparecendo que, como a Raiz fala, em crise a gente tem que ser criativo. Não tem dinheiro. Se a gente ficar reclamando não tem dinheiro, a gente não faz nada. Isso já era assim. Agora é assim 2 vezes, assim ao quadrado. Né? É isso. Obrigada, então, gente. Obrigado, gente. Um abraço. Até a próxima aí. Valeu, gente. Obrigado. Sorte a todos. Obrigado a todos. Abraço, Sávio. Tchau, tchau.